Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal CNB Notícias, as informações da política do Brasil aqui para você, sempre conectado, sempre ligado com a gente. Quero agradecer aos novos inscritos, sejam bem-vindos todos. Para você que ainda não se inscreveu, te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações na opção todas e não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo novo. Aqui, se você gostar, também convido você a deixar um joinha e também comente e compartilhe, porque ajuda bastante e o seu comentário é muito importante, eu quero saber a sua opinião. Temos informações de Brasília já chegando para você não perder nenhum detalhe. Olha, gente, Dino, o ministro da Justiça, afirma que a CPI sobre os atos do dia 8 de janeiro atrapalharia as investigações. A gente já sabe do interesse do PT em que não haja uma CPI. A gente já sabe que eles estão tentando evitar isso. E o ministro da Justiça voltou a afirmar nesse fim de semana que a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, sobre os atos do dia 8 de janeiro, atrapalhariam as investigações sobre o próprio caso, além de tirar o foco da tramitação de outras pautas mais importantes no Congresso. Ele defendeu que a prioridade para o governo no Congresso é o avanço da reforma tributária e do arcabouço fiscal, classificados como vitais para a retomada dos investimentos, geração de empregos e crescimento. Ele acrescentou ainda que já existem 1.200 ações criminais contra os autores dos atos radicais e questionou a necessidade de uma CPI nesse momento, afirmando que ela pode proteger terroristas e atrapalhar a pauta que interessa ao país. O ministro disse ainda que acredita na responsabilização das pessoas que ainda não foram alcançadas pelas investigações e que personagens ocultos ainda aparecerão, sendo os articuladores políticos dos atos de 8 de janeiro. Ele disse também que o governo não tem nada a temer, mas tem a responsabilidade de entender que uma CPI nesse instante pode atrapalhar as investigações e a retomada da economia. A prioridade do governo é o avanço de reformas importantes para o país. Conclusão do ministro da Justiça. Na minha conclusão, ele e o governo, com essa intenção, tentando tirar o foco da questão. Se já existem 1.200 ações criminais contra autores, são pessoas que, como a gente já sabe, estavam acampados ao redor, porque não entraram 1.200 pessoas quebrando tudo lá. Foram outras pessoas que fizeram isso, foi uma quantidade menor de pessoas que fizeram isso, e sim, devem ser penalizadas, mas eles estão criminalizando pessoas que nem estavam lá dentro e ainda, segundo falas do ministro, querem criminalizar mais pessoas, vão encontrar mais bodes expiatórios, porque explicar esse fato ele não tem interesse. Explicar como ele conseguiu entrar na favela lá da Maré também ele não tem interesse, ele não falou até agora, embora fosse questionado várias vezes. Ele não respondeu e eles não têm interesse. Ele falou aqui, o interesse maior é no arcabouço fiscal e na reforma tributária. Tudo isso é para gerar dinheiro. E esse dinheiro vai para onde? Para o governo. Lá dentro do governo, o dinheiro está lá, bonitinho, eles fazem a distribuição. Para quem? Para nós é que não é. Comenta o que você acha, porque eu fico indignada com esse tipo de coisa, mas quem está no governo tem o poder de decidir. Inclusive, tem o poder de bancar com dinheiro e outras regalias para que parlamentares não participem da CPI ou votem para que ela não aconteça. Enfim, você já sabe como é que está acontecendo isso, né? Eu vou para a próxima informação, porque se eu começar a falar demais aqui, é capaz de eu ser presa porque eu estou falando a verdade, né? Lula quebra promessas e esconde gastos com viagens. Olha só que bonitinho. Um político de esquerda quebrando promessas. Uma coisa inédita acontecendo nesse país. Só que não. A gestão petista alega a questão de segurança. O governo Bolsonaro divulgou dados ao longo do seu mandato. Eles fizeram campanha política metendo o pau no tal do segredo, no tal do orçamento secreto e querendo destrinchar tudo. Falaram que nunca iam manter orçamento secreto e, no entanto, é exatamente o que eles estão fazendo. O Ministério da Casa Civil do governo Lula ignorou a transparência com os gastos públicos e determinou o sigilo dos gastos das viagens nacionais e internacionais do presidente petista, isso sim. A informação foi inclusive veiculada pelo jornal Estado de São Paulo neste sábado, dia 8. A Casa Civil alegou que a divulgação dos gastos das viagens de Lula colocaria em risco a segurança dele e de seus familiares, embora as despesas necessitem ser objeto de prestação de contas devido ao uso de recursos públicos, que significa que são do nosso dinheiro. E conforme previsto pela Lei de Acesso à Informação, eles deveriam ser divulgados. A
Além de não divulgar os gastos das viagens de Lula, a Casa Civil também não entregou a lista de entradas e saídas do prédio do Ministério da Economia em 2023. Apesar de extinto, a estrutura criada pelo governo de Jair Bolsonaro permanece inalterada na atual gestão, sendo dividida entre as pastas da Fazenda, Gestão, Planejamento, Indústria e Povos Indígenas. Ou seja, eles transformaram um ministério em Fazenda 1, Gestão 2, Planejamento 3, Indústria 4 e Povos Indígenas 5. Um ministério virou 5, que é para poder empregar mais gente, né? Para dar mais serviço. Serviço não é bem a palavra, porque eles não trabalham, né? Para dar mais cabide para mais gente e dinheiro que sai do nosso bolso para pagar esse povo todo, porque eles não ganham salário mínimo, sabe? Não sei se vocês sabem, mas eles não ganham salário mínimo. O Ministério da Fazenda justificou que os dados sobre as visitas a este prédio são informações pessoais, mas não é um prédio público? O dinheiro que é pago a quem trabalha lá dentro não é público? Eu queria saber por que isso é pessoal. Além disso, a pasta alegou que processar esses dados exigiria trabalho adicional, embora outros órgãos do governo federal tenham divulgado as informações. Os outros órgãos divulgaram. Esse daqui diz que é trabalho adicional. Bom, se eles criaram 5 ministérios, onde havia deram um monte de emprego, né, de cabide para um monte de gente. Será que não tem ninguém para fazer esse trabalho adicional? Poxa vida. A negativa com base na justificativa de trabalho adicional é respaldada pelo artigo 13 da Lei de Acesso à Informação, a LAI, que determina que não serão atendidas solicitações que exijam atividades adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados. No entanto, de acordo com o mesmo artigo dessa lei, se a instituição se valer dessa justificativa, deve fornecer informações adicionais, como a quantidade de horas necessárias para realizar o tratamento indicado. O pedido desse detalhamento também não foi enviado. Os sigilos das informações públicas contrastam com o posicionamento da CGU, a Controladoria Geral da União, que já emitiu diversos pareceres favoráveis à divulgação de registros de entradas e saídas de prédios públicos. A Casa Civil, o órgão, reiterou essa decisão em fevereiro desse ano, 2023. No governo Jair Bolsonaro, os gastos com viagens eram divulgados pela Secretaria-Geral da Presidência. Entretanto, Lula se recusa a divulgar as informações, mesmo com exigência da LAI, a Lei de Acesso à Informação. Aí eu te pergunto, é ou não é um mentiroso que promete, não cumpre e ainda por cima está escondendo coisa? É lógico que ele não vai divulgar, o que ele não tem interesse que o povo fique sabendo. A minha última informação vai a respeito do deputado Nicolas Ferreira, que foi denunciado pelo Ministério Público por transfobia. O órgão, o Ministério Público, pede a suspensão dos direitos políticos, a perda do mandato, além da indenização civil da sociedade por dano moral coletivo. O Ministério Público de Minas Gerais denunciou o Nicolas Ferreira por transfobia, um crime que não existe na lei, mas é equiparado ao racismo por entendimento do STF. O motivo é o seguinte: um vídeo em que uma trans usa o banheiro feminino no Colégio Santa Maria, em Belo Horizonte. O órgão estadual pede a suspensão dos direitos políticos, a perda do mandato e que o parlamentar seja condenado à indenização civil da sociedade por dano moral coletivo. No documento, o Ministério Público diz que depois da divulgação do vídeo, a jovem trans recebeu ameaças de agressão por parte de outros alunos da instituição de ensino, caso ela voltasse a usar o banheiro feminino. O pedido de investigação partiu do Ministério Público de Minas Gerais depois que a deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, e também a vereadora Isa Lourença, também do PSOL de Minas Gerais, protocolaram uma representação no Ministério Público. Os promotores que solicitaram a investigação concluíram que o deputado agiu de forma discriminatória para desqualificar a vítima. Desta forma, os advogados pediram que a Justiça condene por crime de transfobia o deputado. Agora, o deputado tem 10 dias para apresentar sua defesa no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Um trecho da decisão do Ministério diz o seguinte, abre aspas, desse modo, não há dúvida de que o discurso transfóbico se aproxima mais de um ataque do que de uma participação num debate de opiniões. Fecha aspas. Em sua rede social, Nicolas Ferreira afirma que a denúncia de transfobia aconteceu por protestar contra um homem que usou o banheiro feminino onde sua irmã de 15 anos estava. Ele disse nas redes sociais, abre aspas, cada dia mais reforçam que no meu discurso estava correto, ou concorda com eles, ou se torna transfóbico. Fecha aspas. Aí essa questão volta para aquele tema anterior que a gente já falou aqui. Eu acho que não há necessidade de discriminar, recriminar uma pessoa por sua opção
de gênero, de sexo, enfim. O que eu acho é que já passou da hora de nós termos um terceiro banheiro. É complicado? É complicado, mas é mais complicado ainda porque se você que tem uma filha, uma sobrinha, uma irmã, uma mulher que está nesse banheiro, ou você que é mulher está nesse banheiro e entra um trans que é um homem para usar o mesmo banheiro, beleza, é uma pessoa que resolveu mudar a sua concepção e tá na dela. O problema é que a gente não sabe até onde a maldade humana vai. E a possibilidade de um homem, de fato, que não é trans, se vestir de mulher apenas para entrar num banheiro feminino e fazer alguma coisa errada, existe e muito. E isso deve ser evitado e deve ser protegido para as mulheres. Se existe vagão de trem onde não se pode entrar homens devido a assédio sexual, por que no banheiro, que é um lugar muito mais complicado, pode? Então, essa discussão deve voltar à pauta, deve continuar e não pode ser permitido que existam apenas 2 banheiros como eles definiram. Há possibilidade de fazer um terceiro banheiro? Façam um terceiro banheiro. Então comenta aqui embaixo o que é que você acha, eu não vou me alongar na minha opinião, já falei mais ou menos o que é que eu acho, não sei se fui bem clara, mas comenta aqui o que você acha, que a gente vai acompanhando o que vai acontecendo nesse sentido também, porque é do interesse de todos que todo mundo possa ter aí os seus direitos respeitados. Grande abraço para você, até o próximo vídeo.